Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Olá, bom dia! Mais um Viver Bem no ar. Você aí curtindo o feriadão, né? Ontem foi Dia das Crianças, dia da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. E a gente está aqui, como sempre, com o nosso compromisso de levar muita saúde e qualidade de vida para você e para toda a sua família. Lembre-se que, além do programa, você pode manter um contato diário com a gente através dos nossos perfis nas redes sociais. Somos Guia Viver Bem no Twitter, no Instagram e no Facebook. E também você pode, inclusive, aproveitar aí o final de semana para acompanhar outras edições do Viver Bem lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Viver Bem. É o Viver Bem disponível para você todos os dias da semana, 24 horas por dia. Pega o celular, entra no YouTube, digita aí TV Viver Bem, que você vai ter acesso a todos os vídeos que são exibidos aqui no programa. E a gente está recebendo hoje o otorrinolaringologista que é especializado em rinoplastia, Dr. Paulo Eduardo. E ele vai esclarecer todas as dúvidas que foram enviadas pelos telespectadores para o nosso WhatsApp do Viver Bem, tá bom? Tem entrevista também com a psiquiatra Paula Borba. A gente encerra hoje esse ciclo, né, esse quadro Viver Bem Saúde Mental e vamos falar sobre estilo de vida. Além disso, tem entrevista para os corredores que gostam de se desafiar. Ultramaratona Natal Pipa foi lançada, as inscrições já estão abertas e eu vou conversar com o Walter Molina, organizador da prova, sobre as novidades para esse ano. É isso aí, o Viver Bem de hoje, 13 de outubro, está no ar. Estamos de volta, né? Durante os últimos 2 meses você acompanha aqui no programa o quadro Viver Bem Saúde Mental com a psiquiatra Paula Borba. E hoje a gente está recebendo a doutora Paula aqui para encerrar esse ciclo e para dar mais algumas dicas que também são importantes, né, doutora Paula? Primeiro, bom dia. Obrigada por tantas orientações. A gente recebeu um feedback enorme dos telespectadores, porque são temas que as pessoas geralmente não costumam falar, né? Acho que tem, não sei se preconceito, medo ou acham que não é importante. Isso, e essa grande informação é a melhor forma também de prevenção, né? Então é isso que a gente está tentando, informar também é prevenir. Então acho que com essa ideia do quadro, né, a gente tentou passar o máximo de informações, né, de uma forma mais simples, para que as pessoas pudessem reconhecer, né, algum tipo de adoecimento nela próprio ou em alguém que ela convive, que ela pode ajudar, e a partir daí ela saber como é que poderia lidar com isso, né? Que passos poderiam ser iniciais, que profissionais necessitariam recorrer para ter uma orientação, para saber que tipo de tratamento, né? Então, acho que essa informação é o grande passo para uma prevenção importante em saúde mental. A gente falou sobre tantos temas, né? Foi depressão, ansiedade, estresse, saúde da mulher. Mas assim, quem está acompanhando agora, quer viver bem aí com a sua saúde mental, tem hábitos diários? Como é que deve ser o estilo de vida dessa pessoa para, assim, tipo que para prevenir, para que a mente não adoeça? Que eu acho que é um grande desafio nos dias de hoje, com essa correria louca que a gente vive. Exatamente. Então, antes desse adoecimento, já que teve a oportunidade de saber um pouco sobre as questões das doenças, a gente realmente vem convivendo com essa linguagem, vamos dizer assim, esse modelo de uma medicina baseada em modificações do estilo de vida, né? Isso é comprovadamente científico. Não é só assim, eu tenho que fazer várias coisas, ou às vezes até se confunde com outras medidas alternativas, vamos dizer assim, mas não é. Essas modificações no estilo de vida, elas são de fato comprovadas cientificamente. Por exemplo, os grandes pilares que a gente tem da questão da alimentação saudável, da atividade física, de não ter maus hábitos que seriam considerados, por exemplo, o uso abusivo de álcool, de cigarro também, né? Ter uma organização do seu sono e do seu estresse, ter boas relações sociais. Também uma boa agenda também faz diferença, né? Porque tem gente que se enrola aí nesses compromissos no dia a dia e termina disparando aí um gatilho para que chegue alguma doença mental. Exatamente. Então, assim, dentro desses pilares, o que é que a gente tem? Algumas estatísticas científicas, né? Que se você tiver 2, pelo menos, hábitos desses 5, 6 que a gente conversou,
você já vai chegar a reduzir em mais de 50% a chance de doenças cardiovasculares, né? Que são as grandes doenças que acometem a maior parte da população e que também vão ter um impacto sobre a sensação da saúde mental. Se você já tiver 5 bons hábitos desse, você já reduz em quase 90%. Olha aí que coisa boa, né? Isso. Se todo mundo tivesse consciência disso, né? Que maravilha seria. E aí o que a gente percebe? Que as pessoas, às vezes, elas acham que é muito difícil colocar esses estilos de vida. Mas são coisas na rotina, do dia a dia, que ela vai encontrar tempo, né? E é outra questão que as pessoas falam que muitas vezes não tem tempo. Mas a gente sabe que tempo é prioridade, né? Então, quando a gente deseja realmente inserir um bom hábito de vida na nossa rotina, a gente consegue. Então, por exemplo, falando sobre alimentação, às vezes as pessoas pensam que a alimentação saudável é muito cara, né? Então, assim, não, eu acho que comprar alimentos saudáveis é muito caro, eu tenho que comprar alimentos integrais e ter que ir naquelas lojas e tudo. Não é bem isso, né? O que é que eu fico pensando? Como é que eu vou deixar de comer bolo, doce, salgadinhos, refrigerantes? Então, o que é que a gente dá a dica? Não pense no que você vai tirar da sua dieta. Pense diferente. Pense o que é que você vai introduzir. Na hora que você introduzir bons alimentos, os ruins vão sair naturalmente. Então, na hora que eu penso se eu iria tomar uma Coca-Cola e um salgado, e aí eu digo, não, o que é que eu posso tomar? Eu vou me habituar a tomar uma água de coco, não é? E vou comer uma fruta, significa que eu mudei o meu hábito alimentar. Eu não só estou fazendo uma dieta restritiva, eu estou realmente passando a ter um prazer de comer aquele alimento que vai ficar tão natural para mim que eu não vou me lembrar do ruim. Quando a gente tira os maus alimentos, o corpo, no começo é difícil, mas depois o corpo nem sente mais falta, né? Isso, se acostuma. Na hora que você vê uma comida que tem mais gordura, que tem muito carboidrato, que tem muita massa, parece que o seu cérebro já faz uma leitura de que aquilo vai ser indigesto, né? Que você vai pagar um preço depois de comer aquilo dali. E aí, de fato, quando você se acostuma, que você vê uma salada, você vê um suco verde, você sente prazer. Então, a dica que a gente dá na mudança do estilo de vida é não sofra. Não vá sofrer dizendo que você vai fazer uma dieta e passar um tempo sem comer doces e sem tomar refrigerantes e tais coisas. Aprenda a colocar com prazer bons alimentos, que aí esses alimentos vão ficar realmente como um modelo para você e aí vão se tornar muito naturais. E assim, com equilíbrio, né, doutora Paula? Que eu percebo também que essa história da dieta, da atividade física, para muita gente termina se transformando numa neura e a pessoa não consegue lidar bem com isso e começa a restringir muito, começa a passar o dia na academia, isso também não é saudável. Claro, não vai se destinar a isso, né? Ou que tipo de academia eu tenho que fazer, porque todos estão na academia, ou porque agora a moda é fazer crossfit, não sei o quê. Então, geralmente, eu digo, o que é que você gosta? Tem tantas coisas, e tem tantas coisas gratuitas também, que é outra questão, o custo. Às vezes as pessoas acham que não conseguem, né? A questão da academia. Então, olha só, a gente vive numa cidade de praia, né? De sol a maior parte do tempo. Então, a gente pode caminhar na praia, pode correr, pode aproveitar nossas ruas, pode aproveitar o parque, pode andar de bicicleta. Quem né? mora em edifício sobe na escada Isso, e deixa sobe o elevador, na escada, né? deixa o elevador. Então, assim, todas essas maneiras que a gente falou aqui, nenhuma tem custo. Né? Então, por que eu não consigo colocar esse hábito de que assim que eu estou chegando do trabalho, eu já deixo a roupa ali no carro e de repente eu vou fazer isso. E aí eu passo a fazer isso com prazer, não com obrigação. Então, sempre a questão de mudar o estilo de vida é eu inserir algo que depois aquilo até vai me fazer falta se eu não fizer e não por obrigação. Então, mais uma dica, vamos dizer assim, de que eu posso colocar um tipo de atividade física que me gera prazer e que vai modificar e que vai ficar muito natural para o meu dia a dia e para a minha rotina. É o que eu percebo de interessante, quando uma pessoa ela consegue mudar os hábitos, consegue mudar a alimentação, a rotina, ela termina
inspirando outras pessoas e atraindo pessoas para, junto dela, conseguirem também. E isso termina sendo bom também, né? Você se unir com pessoas que têm esse mesmo objetivo, que vão lhe ajudar aí a seguir pelo caminho mais saudável. Bons hábitos contagiam também como as outras coisas, né? Então isso é em tudo, de fato. Você passa a se alimentar de uma coisa boa, é alguém que está do seu lado, começa a olhar, né, aquilo dali e começa a se interessar. Então também vê você chegando com prazer e feliz porque estava fazendo algum tipo de atividade que você gosta. Pode ser também uma arte-terapia, pode ser uma meditação, né? Pode ser ouvir música. E aí aquele desperta no outro, realmente, a gente consegue passar isso de forma mais genuína, que eu estou fazendo aquilo com prazer, que aquele bom hábito está sendo muito natural na minha rotina, né? As pessoas às vezes se preocupam porque tem muitas coisas para fazer. Então eu tenho que gerenciar todo esse meu tempo e várias atividades, né? Então, como é que a gente dá essa dica também? Tente fazer de pouco a pouco, né? Parece que quando a gente tem a questão de que eu preciso mudar os hábitos de vida é uma meta inalcançável. E você quer fazer tudo de uma vez, né? Isso, não é inalcançável. Você vai escolher por onde você vai começar. Eu gostaria de fazer 5 modificações no meu hábito de estilo de vida. Então, qual é a primeira que está mais perto, que eu tenho mais autonomia, que é mais fácil, que eu consigo fazer e iniciar? Então, eu escolho 1 ou 2 medidas. Por onde é que eu vou começar? Se é pela atividade física, se é por um outro hobby, se é pela alimentação, se é por melhorar as minhas relações sociais, né? Às vezes as pessoas também estão muito isoladas, têm pouco atividade de prazer, né? Sair com amigos, conviver com a família. Então escolha 1 ou 2 das coisas, você coloca mais ou menos um prazo, uma meta para aquilo dali, e aí você vai cumprindo. A inserção de um novo hábito desse já lhe dá um suporte para que você aguente um pouquinho à espera de inserir um outro lá na frente. Então é como se fosse um quebra-cabeça. E aí você tira uma peça daquele quebra-cabeça. E aí você vai conseguir ir fazendo devagar. Eu vou montando devagar. Qual vai ser o meu estilo de vida? E assim, o interessante desse devagar é porque vai se tornando uma coisa mais sólida, né? Isso. Porque se você tenta fazer tudo de uma vez, não consegue, você, isso não é pra mim, e desiste geral. Então, se você vai tendo essas pequenas vitórias, elas vão sendo degraus, até você atingir o objetivo principal, né, doutora Paula? É importante também esse cuidado de ser um pouquinho de cada vez. Isso, exatamente. Realmente vem como uma modificação, né? E não como uma obrigação, que eu tive que fazer essa mudança, e aí depois que chegou o prazo dessa mudança, eu não sei mais se eu continuo ou não. E aí, de fato, eu fazendo devagar, eu vou colocando aquilo com naturalidade, né? Na minha rotina não vai ser mais um tempo extra, né? Vai fazer parte, vai me dar uma sensação de prazer, de tranquilidade, de naturalidade, né? E assim vai chegar a maneira e o momento de eu conseguir inserir um outro hábito, e cada vez mais eu vou realmente colocando bons estilos de vida que vão dando tanto uma prevenção à saúde física como à saúde mental. Pois é. Doutora Paula, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria lhe agradecer, né? Avisar para você que acompanha o Viver Bem. Quer rever aí os quadros, doutora Paula, estão todos disponíveis no nosso canal no YouTube. É só ir lá, TV Viver Bem, que você vai saber tudo sobre depressão. O que a gente falou? Depressão. Transtornos de ansiedade, né? As reações agudas ao estresse, que são os problemas do dia a dia que as pessoas estão passando. Saúde mental de criança e adolescente também, da mulher. Foram vários problemas temas. Na gravidez, foi muito rico, puerpério, né? Isso. Tem bastante material aí. Tem sim. E fica o convite, volte sempre, Viver Bem de portas abertas para você. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutora Paula. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, 2 minutinhos, vamos falar sobre corrida de rua. Tem desafio Natal Pipa chegando e você vai ficar sabendo de tudo aqui no programa. Já estamos de volta e agora para falar sobre corrida de rua, sobre esses desafios aí que fazem a gente calçar o tênis e ser mais feliz. Estou recebendo o Walter Molina, da Molina Esportes, né, Walter, agora, cheio de novidade, e veio aqui para lançar a Ultramaratona Natal Pipa. Exatamente. Confesso que eu já estava ansiosa por essa prova, porque é muito linda, Walter. É uma prova diferente, uma prova que a gente está na terceira edição dela, sem contar com o piloto que nós fizemos já.
Mas é uma prova para a gente se divertir, uma prova para levar a família, para levar os amigos. É uma prova diferente, uma prova com duas, na verdade são duas provas numa só. Uma para quem corre e uma para quem vai no carro. Isso que é legal. Verdade, é muito bom. E o interessante, Walter, quando a gente fala, vou para a prova Natal Pipe, todo mundo vai dizer, você é louca, pensa que a pessoa vai correr sozinha ou que é impossível. Mas o que eu acho de mais fantástico nessa prova é que consegue atrair, reunir corredores dos mais níveis, né? Dos mais variados níveis de condicionamento. Então, quando nós criamos a prova, a ideia é exatamente essa. Se a gente fizesse uma prova com um grau de dificuldade muito alto, muito elevado, a gente ia restringir quem está iniciando na corrida. Então, nós resolvemos por fazer alguns percursos, alguns trechos do percurso fáceis, relativamente fáceis, no asfalto, com uma quilometragem baixa, 6 km, para poder presentear todos na prova que querem participar. Então, assim, é uma prova que qualquer um, tendo um mínimo de treino, pode participar sem problema nenhum. Vai fazer com tranquilidade. E a solidariedade entre os corredores ali no desafio, cada um ajudando a outra equipe. É mágico, gente. Eu participo dessa prova desde o piloto, né, Walter? Desde o piloto, quando o Walter ainda estava pensando aí em montar, vamos ver se dá certo. A gente corre, a equipe Viver Bem aí, cada quilômetro se desafiando e é muito bom. Fica aqui a minha dica para você, monta a equipe e vamos saber informações do percurso, das novidades desse ano, o que é que vocês estão preparando? Olha, esse ano talvez a gente mantenha o mesmo percurso. Estamos estudando ainda se vai ter alguma alteração. No passado nós tivemos que alterar o percurso de última hora. Por causa da maré, né? Por causa da maré, muito cheia. Vento, foi em setembro a prova, então muito vento, maré muito alta, havia risco. Então nós resolvemos não passar pela maré, pela praia de Ponta Negra. Isso ali, gente, na via costeira, porque sai da Ponta do Morcego e vai até o Morro do Careca. Só que tem um trecho que é ali embaixo, né, Walter? Isso. Que o ano passado os corredores não desceram para a praia. Maré alta, então vai correr dentro da água. É uma dificuldade da prova, é uma característica da prova. Então a prova, assim, é uma prova, apesar de ser uma prova longa e ter percursos fáceis, tem percursos difíceis. Então vai muito da estratégia da equipe. A equipe tem que conhecer o percurso, conhecer como é que vai trabalhar com os seus atletas, para poder não errar nesse quesito. São quantos trechos? São 7 trechos. A gente tem o primeiro trecho, Redinha, Ponta do Morcego, com 6 km aproximadamente. Tem Ponta do Morcego, Morro do Careca, um pouco mais de 12 km. Morro do Careca, Clube da Caixa, PCF ali perto da Alphaville, mais 9 km. Aí do Clube da Caixa vai para o Cajueiro, mais 6 km, percurso também fácil. Aí a prova começa a ficar complicada. Depois do Cajueiro, na metade da prova aproximadamente, começa a ficar difícil. É o grande desafio, Aí é o né? desafio da prova aqui, Cajueiro até Lagoa de Arituba. Então você tem Tabatinga, você tem a praia de Búzios, tem várias ladeiras, uma prova aí fica difícil, muita. Tem vou até pedir para a Alessandra colocar umas imagens aí, naquela subida ali de Tabatinga, que não tem quem consiga subir andando. Tem alguém? As pessoas andam o caminho, você vê que é ali mesmo. É muito tá difícil, sendo difícil, porque a gente não sobe pelo asfalto, né? A gente sobe pela duna. Então dificulta muito a vida do corredor. Muito mesmo. Aí depois vai para. Acho que é ali de Arituba e vai até Atibau. Vai até Atibau. Aí você tem aquela parte de pedra. É um percurso beira-mar ali. Você vai para o Malembá, que pouca gente conhece Malembá. Depois tem a travessia da balsa, a travessia com a lancha dos atletas. Aí depois já começa Tibau do Sul, que é até o Madeiro, pela praia, Santuário Ecológico, e vai para a chegada, que provavelmente esse ano vai ser no Chapadão novamente. Olha aí que coisa boa. Para quem já está aí, ansioso para fazer a inscrição, já estão abertas as inscrições? Já estão abertas as inscrições no molinoesportes.com.br. Tá? Esse ano a gerência das inscrições é das equipes. Então eles vão se inscrever, vão fazer alterações, tem prazo para isso, então eles vão poder alterar os atletas, né? Os trechos, isso eles têm autonomia para isso no site. Então eles vão poder fazer isso aí mesmo pós-inscrições. Então é legal que façam as inscrições e façam as alterações que houverem posteriores depois sem problema nenhum, no prazo. Então isso que a gente recomenda, mas vai ser mais fácil, a gerência ficou com os coordenadores e com as equipes, fica mais tranquilo. Certo. Walter, para quem está em casa, deve ter muita gente imaginando, como é que eu faço participar, né? Qual o melhor trecho para eu correr, quantas pessoas da equipe. Tem um telefone, dá um telefone aí para quem tiver alguma dúvida, para quem quiser bater aquele papo, para montar a equipe assim, bem redondinha para participar do desafio. Meu telefone, estou à disposição sempre, 9949-1412. É só ligar, a gente vai dar uma orientação esse ano, a gente vai abraçar essas equipes, abraçar o pessoal que não correu ainda,
Tem uma promessa do pessoal de Fortaleza vir para essa prova. O pessoal de João Pessoa já se manifestou, já estão se mobilizando lá, montando as equipes. Teve gente do ano passado, São né? Paulo, Equipe de São Paulo. veio de Caicó, veio do interior Minas do Rio de Janeiro, Gerais, Minas né? Gerais. Então, Foi veio uma de vários festa. lugares do Brasil. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai trazer de novo o pessoal de fora para cá para conhecer nossa terra, que é tão bonita. Aproveitar para convidar o pessoal de Maceió, que está aí acompanhando o Viver Bem também todo sábado. Monta a sua equipe e vem correr aqui em Natal Pipa. Você vai gostar. 75K. 75 quilômetros. Só Dupla. Quarteto. A dupla é mista, é livre, qualquer configuração. Quarteto nós temos o masculino, o feminino, o quarteto veterano e o quarteto masculino e feminino, e tem o quarteto livre, misto, então com qualquer configuração também. Então depois tem o quinteto, que esse ano é novidade, é o quinteto, só vai haver quinteto misto. Então, livre, né? Livre. Monta de acordo com a necessidade. Pode ser 2 homens, 3 mulheres, aí qualquer um tem a sua configuração. Tudo homem, tudo mulher, aí vai ser nesse formato. Ótimo. Walter, muito obrigada. Sucesso, estaremos lá de novo, com todo o pique, com todo o gás para participar aí do Natal Pipa. Eu que agradeço, 8 de dezembro. Só lembra de novo o site para inscrição? Molina Sports, sports.com.br. Ótimo, tá aí. Boa sorte, conta com a gente sempre. Obrigado, é um prazer. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada, por sua audiência. Fica o convite de novo para os corredores aí de Maceió que estão acompanhando o programa. Vem correr aqui em Natal, esse desafio Natal Pipa. Reúne sua equipe, reúne seus amigos e vem passar o final de semana em dezembro aqui com a gente. Beijo, obrigada por sua audiência. E no próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Eu estou te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Vamos começar o programa hoje falando sobre rinoplastia. A gente convidou o otorrinolaringologista, que é especialista nesse tipo de cirurgia, Dr. Paulo Eduardo. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, é um prazer muito grande poder estar participando do programa mais uma vez e poder esclarecer aos nossos pacientes sobre a cirurgia do nariz, a rinoplastia. A gente estava conversando aqui e o Dr. Paulo é otorrino e é cirurgião facial e decidiu se especializar mesmo na rinoplastia, porque é uma cirurgia delicada, tem que saber muito para fazer, Dr. Paulo. Por que essa paixão pela rinoplastia? A rinoplastia é uma cirurgia apaixonante. Na realidade, eu foquei a minha vida acadêmica em cirurgia de nariz. Então, hoje eu faço somente rinoplastia. Por quê? A cirurgia do nariz não é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia de pequeno e médio porte. Porém, tecnicamente, ela é bem complexa. São vários detalhes e os detalhes fazem a diferença. Um detalhe que não fica bom no nariz pode colocar a cirurgia a perder. Então, é muito importante que na escolha do cirurgião, procure um cirurgião que tenha foco e dedicação em rinoplastia. Isso é muito importante. E assim, o nariz não tem como esconder, né? Deu alguma coisa errada, tá ali no seu rosto para ver, não dá, tem que ter esse primor mesmo. O nariz ele está no centro da face, então ele harmoniza muito a face, ele equilibra a face. Então é importante que o resultado seja levado nos últimos detalhes. O detalhe faz a diferença na rinoplastia. Certo, doutor Paulo, a gente tem várias dúvidas que foram enviadas aqui pelos telespectadores, mas eu queria começar por uma minha, que eu vi aqui que o doutor Paulo trouxe, vários narizes, né? Vários modelos de nariz. E quando a gente fala em rinoplastia, eu mesmo olhei para cá e disse assim, se fosse escolher, eu escolheria esse, mas não é assim, né? O que é que deve ser levado em consideração na hora de produzir aí o nariz novo? Quando eu vou fazer uma cirurgia de nariz, o que é que nós devemos observar? Primeiro, não se deve fazer um nariz igual para todo mundo. Cada face tem que estar harmonizada com o nariz. Então eu vejo, dentre outros fatores, a altura do paciente, biotipo, formato do lábio, contorno dos ângulos da face, tudo isso vai ser baseado na forma que o nariz deve ficar, porque ele deve equilibrar o rosto, ele vai harmonizar a face e exaltar a beleza que tem na face. Claro que conversamos com os pacientes e procuramos reproduzir o máximo possível o que o paciente deseja e o que é possível fazer. Porque assim, se ficar muito
desproporcional para o rosto, vai notar e vai terminar não dando aquele... Por mais que o nariz esteja do jeito que o paciente queria, se não ficar harmonizado com a face, o resultado não vai ser bom. Não pode haver estigmas de cirurgia. O nariz ideal, um resultado ideal é aquele que seja bonito, porém natural. A beleza caminha lado a lado da naturalidade. Por exemplo, esses modelos de nariz em 3D são muito legais para ilustrar alguns tipos de nariz que temos na população. Esse aqui é um nariz em que o dorso nasal ele é um pouco alto, em que com isso a ponta é um pouco caída e um pouco larga. Então tem que se corrigir a ponta, refinar a ponta, tirar essa elevação e adequar essa asa nasal. Um outro tipo de nariz que vemos também comumente na população é um nariz geralmente pós-trauma, traumático, em que ele é bastante torto, desviado. Aqui mostra bem esse desvio, em que na cirurgia procuramos alinhar o máximo possível, melhorando a forma e a função respiratória, geralmente associada a algum problema respiratório. Esse aqui é um nariz que a gente chama o nariz mais globoso, que chama nariz negroide. Qual é a característica do nariz negroide? Que pode acontecer em pessoas de pele clara também, pele branca. A ponta ela é bem globosa, bem gordinha, a asa nasal larga e o dorso nasal é muito baixo, não tem altura. E esse aqui é um nariz que a gente chama de nariz caucasiano, nariz de pessoas mais comum de pele bem clara, em que o dorso ele é muito alto e a ponta nasal baixa. Veja bem que nesse nariz a ponta nasal geralmente ela é bem definida, o problema maior é no dorso nasal, é o famoso nariz de tucano, popularmente chamado. Tem que melhorar esse perfil, levantar mais a ponta, estruturar, principalmente evitar que após a cirurgia ela caia no futuro. Esse modelo de nariz em 3D é um modelo que tem as proporções ideais. Então veja que para o nariz ser bonito, tem que haver uma curvatura suave do dorso em relação à ponta. Uma ponta para ser bonita não necessariamente precisa ser tão fina. É uma boa relação ponta, asa nasal e ter essa curvatura aqui no dorso. E nunca um nariz como esse. Esse aqui é um nariz de como não se deve fazer. Esse é um nariz com muito estigma, nariz muito arrebitado, o dorso muito baixo. Esse é o nariz de como não se deve fazer, sem ficar estigmas de cirurgia, que o americano costuma chamar muito de surgical look, aquele cara de operado. É isso que a gente não quer. O que a gente quer é que o nariz seja bonito, porém natural. A face toda ganha com isso. O nariz exalta a beleza da face. Quando a gente vê pessoas que fizeram cirurgia do nariz, tem aquele roxinho, né? Fica aquele trauma. Dói muito, doutor Paulo? É muito incômodo? A cirurgia do nariz hoje em dia ela é praticamente indolor. Por quê? Porque nós não utilizamos tampão nasal. E como o nariz é um órgão parado, ele não se mexe, então isso não causa dor. Quem está de fora, que vê um pequeno roxo, um inchaço, acha que está doendo, mas não dói. É muito tranquilo o pós-operatório de rinoplastia. E os cuidados que o paciente deve ter para garantir aí um resultado melhor no pós-operatório? Quando a gente vê um procedimento, uma cirurgia plástica, tem todo aquele ritual do pós, né? As drenagens e por aí vai. Mas no nariz também tem esse cuidado? Existe um cuidado em todo pós-operatório. Mas o pós-operatório da rinoplastia, por ser muito tranquilo, é um repouso relativo, não é uma cirurgia que você fique de cama, você já anda no mesmo dia, no dia seguinte já faz as refeições na mesa, toma banho só, não fica dependente de ninguém. O que não pode se fazer é esforço físico intenso. É tanto que o retorno às atividades habituais, a partir do 7º dia já pode voltar, e atividades físicas geralmente a partir da 2ª, 3ª semana. A drenagem pós-operatória é indicada em alguns casos e tem seu benefício quando tem sua indicação. E a técnica, doutor Paulo, mudou? Tem alguma novidade? Cada vez mais a técnica de rinoplastia tem a se aprimorado. Então as cirurgias elas são mais conservadoras. Então nós devemos respeitar as estruturas do nariz, estruturar todo o nariz, chama rinoplastia estruturada, para preservar tanto a forma quanto a função. Existe também uma novidade relativamente recente que nós fazemos, que é a rinoplastia ultrassônica, em que utilizamos um bisturi ultrassônico para fazer, quando há necessidade, as fraturas dos ossos do nariz, que é muito mais preciso e causa menos edema. Lembrando que a técnica também que se usa o martelinho, o escopro, ela continua válida e pode ser realizada. Eu mesmo utilizo muitas vezes essa técnica ultrassônica e também com martelinho e escopro. Ambas têm a sua utilidade.
Com o ultrassônico, o pós-operatório é mais tranquilo? Tem algum efeito assim diferente para o paciente? O efeito que a gente vê melhor é que causa menos edema. A região próxima dos olhos ela fica menos inchadinha. Mas, no final, o resultado estético é exatamente igual. A cirurgia do nariz deixa cicatrizes muito aparentes, já que é na face? Isso é uma pergunta muito realizada. Porém, não deixa cicatriz. As cicatrizes são praticamente invisíveis, porque o terço médio da face é que melhor cicatriza em todo o organismo. As incisões são internas e uma pequena incisão externa, aqui nessa região da columela, essa ponta que divide a narina dos dois lados. Então é muito tranquila a cicatrização e fica imperceptível, muito segura. Tem uma pergunta aqui que dá até para encaixar com o modelo do nariz que o senhor mostrou agora. Posso escolher a forma que eu desejar o meu nariz no futuro ou levar uma foto de referência como desejo antes de fazer a cirurgia? Isso acontece muito? Acontece. Não se pode dizer, eu quero esse nariz dessa forma. Não é possível reproduzir exatamente a forma de um nariz de acordo com o que o paciente deseja. Porém, é importante a opinião do paciente para o cirurgião entender o estilo de nariz que ele deseja. Eu quero um nariz um pouco mais delicado, a ponta um pouco mais fina, um pouquinho mais curvadinho. Isso é possível, mas não reproduzir fielmente um nariz exatamente igual ao outro. Porque cada organismo reage de uma forma, cada organismo tem a sua cicatrização. Tem uma dúvida aqui, ele quer saber se ele pode usar óculos de grau ou óculos escuros depois da rinoplastia, ou se tem que evitar por um período. Existe um período que devemos evitar o uso de óculos, seja de grau ou óculos de sol, para não marcar muito essa região. Geralmente 30 dias a 45 dias. Pacientes que usam óculos de grau podem utilizar normalmente a lente de contato desde o primeiro dia de pós-cirurgia. Tem uma pergunta aqui da Camila, lá de Maceió, doutor Paulo. Ela disse que fez rinoplastia com outro profissional, mas não ficou satisfeito. Quer saber quanto tempo ela pode esperar para realizar uma segunda cirurgia, para aí sim ficar com o nariz que ela imaginou. Excelente pergunta. O tempo de cicatrização do nariz muda muito. O nariz tem um inchaço pós-operatório, então o resultado da rinoplastia não é imediato, tá? É ao longo das semanas e meses. Então, geralmente estabiliza o resultado com 6 a 8 meses, mas até um ano o nariz pode mudar. Então, em regra geral, caso seja necessário algum retoque, algum ajuste, devemos esperar no mínimo 6 meses, o ideal pelo menos um ano. Então, pergunta aqui, fiz rinoplastia quando estava muito acima do peso. Se eu emagrecer, vou perder a cirurgia? Tem alguma relação? Não perde a cirurgia. O caso do emagrecimento, o que pode acontecer é que as estruturas esqueléticas da face às vezes aparecem um pouco maior. Por exemplo, às vezes um paciente que fez redução do estômago e perdeu uma quantidade excessiva de peso, 50 quilos, 60 quilos, às vezes até 70 quilos. Então, como o rosto era muito gordinho, parecia que o nariz era pequeno, a orelha era pequena. Quando ele perde muita gordura na face também, além da corporal, dá uma ilusão de ótica que o nariz cresceu, que a orelha cresceu, mas na realidade isso não acontece. São as estruturas esqueléticas que se tornam mais evidentes quando se há uma perda excessiva de peso. Tem uma idade mínima, doutor Paulo, para fazer a cirurgia, a rinoplastia? Tem. Isso é uma pergunta muito frequente, principalmente dos adolescentes. A idade não é uma regra geral, mas na grande maioria dos casos, quando o crescimento da face já está estabilizado, pode-se fazer a rinoplastia. Em meninas, a partir de 15 anos de idade, já é possível passar por uma avaliação e geralmente pode fazer a rinoplastia. Em meninos, em que a maturidade chega um pouco depois, a partir de 16 anos. Claro que cada caso é um caso, mas na grande maioria dos casos é possível fazer a partir dessas faixas etárias. Como ficará a minha respiração após a cirurgia, a rinoplastia? Quem está perguntando é o Mário, lá de Maceió também. Boa pergunta, Mário. A respiração é para ficar melhor do que era antes, né? Então, assim, na rinoplastia nós mudamos a forma do nariz para melhorar esteticamente, mas não devemos esquecer de tratar a função. Então, se o paciente apresenta ao mesmo tempo um desvio do septo nasal internamente, a hipertrofia dos cornetes nasais, então isso tem que ser corrigido e deve ser corrigido ao mesmo tempo. Então, a cirurgia tem uma dupla finalidade, tanto estética como funcional. Eu li uma matéria, não lembro quando, falando que a rinoplastia também pode ajudar a combater o ronco. Tem relação ou não? O ronco ele é multifatorial. As principais causas de ronco são sobrepeso, obstrução nasal e às vezes alterações na mandíbula e maxila, quem tem um queixo muito curto. Então essas três causas geralmente estão presentes, as três
juntas, dificilmente tem uma causa única. Claro, se o paciente está roncando, onde a causa principal dele é a obstrução nasal, que faz com que ele respire de boca aberta e ronque, na hora que você melhora a respiração, tende a melhorar bastante o ronco. Doutor Paulo, toda rinoplastia vai ter esse cuidado, né, de corrigir os defeitos do nariz, o desvio dos cornetos, desvio de septo, né, a retirada dos cornetos ou não? Sim. Quando se faz a parte estética, o cirurgião tem que avaliar obrigatoriamente a parte funcional. E se houver indicação de correção do desvio do septo nasal, deve ser corrigido, e se os cornetos estiverem muito aumentados, devem ser diminuídos. Isso é fundamental para o bom resultado global. Doutor Paulo, nas cirurgias corporais, geralmente a gente associa várias técnicas. Faz a lipo, faz a mama, faz a barriga. E na face, dá para associar a rinoplastia com alguma outra cirurgia? Na cirurgia do nariz, na rinoplastia, pode ser associado a alguns outros procedimentos na face. Por exemplo, a correção de uma orelha de abano, colocação de um mento, de um queixo que é muito curto. Mas associar com cirurgias corporais de grande porte não vale a pena. Se torna uma cirurgia muito prolongada, em que o risco é próximo de zero, para aumentar o risco sem haver um ganho nisso aí. Então, no máximo, é possível fazer uma rinoplastia com a prótese de mama, uma cirurgia de mama. Mas na hora de se fazer uma cirurgia corporal de grande porte, é melhor fazer em tempos separados, combinar com o cirurgião plástico que faz essa parte corporal, para fazer no segundo momento. Uhum. Ótimo, doutor Paulo, muito obrigada. O Viver Bem está sempre de portas abertas para lhe receber aqui. Eu que agradeço essa conceituada revista e programa que sempre procura levar ao público informações sérias, informações que vão sempre ajudar na saúde da população. Isso é um trabalho que tem que ser estimulado e que a população sempre participe ativamente desse programa. Ótimo, muito obrigada. E lembrando que se você tiver qualquer dúvida sobre rinoplastia, sobre qualquer outra área de saúde, manda pra gente. O WhatsApp do Viver Bem é o 84991346154. A nossa produção vai em busca sempre do melhor profissional para esclarecer tudo para você. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já já tem mais Viver Bem.